Olá, obrigado por assistir Mercados e Negócios, nossa conversa semanal sobre economia. Hoje o nosso convidado é o professor Jonair Costa, da Multivix. Nós vamos conversar sobre a economia nacional. Ele é um dos convidados entre as várias universidades que têm cursos de economia e administração aqui na Grande Vitória para fazer uma análise da economia brasileira nesse momento. Professor Jonair, obrigado por participar do Mercados e Negócios. Olá, Roberto. Uma satisfação participar do seu programa. Estou à disposição. Professor, eu queria começar pedindo ao senhor para fazer uma análise desse momento da economia brasileira. Bem, Roberto, nossa economia ela passa por um momento de bastante turbulência, visto que o cenário político atrapalha bastante a economia. A gente passa um problema complicado, porque a gente vem de dois períodos aí, de 2 anos de recessão, 2015, 2016, e infelizmente a economia não dá sinal de resposta. Veja só, a estimativa agora do Boletim Focus do Banco Central é que esse ano de 2017 a gente vai ter um crescimento pífio, ou seja, a estimativa é que a gente vai crescer próximo de 0,5%, ou seja, o PIB vai crescer 0,5%, incompatível com o tamanho, a grandeza da nossa economia. Isso explica o grande problema que a economia está passando. Então, são problemas gravíssimos que o país precisa resolver e a gente vive num cenário político bastante conturbado e faz com que as medidas que deveriam ser tomadas para que a economia pudesse crescer, a retomada do crescimento econômico não aconteça. Hoje o cenário político contamina e contamina muito a questão da economia. Essa inflação próxima de zero, essa redução da média inflação, isso é importante nesse momento ou significa nada? É só uma medida de marketing do governo? Não, realmente a inflação ela deu sinal de redução, ela fechou em 2016 em 6,29%, então próximo do teto, que é 4%. E esse ano a perspectiva é que a gente vai ter uma inflação de 3,8%. Pois bem, é importante, o governo divulga isso, que realmente a inflação está próximo do teto ali, da meta estipulada pelo Banco Central, mas os economistas, as pessoas não abordam uma questão interessante. Por que essa inflação ela reduziu tanto? Parte porque o governo elevou lá no passado as taxas de juros, e quando você eleva as taxas de juros, você inibe o consumo, então não há uma pressão da demanda, e isso provoca a redução da inflação. Mas uma coisa que não é muito explicada, e às vezes as pessoas não entendem, que grande parte dessa queda da inflação é devido à fraca demanda. Ou seja, as pessoas não estão consumindo, não tem pressão de demanda, é claro que essa inflação ela vai reduzir. Ou seja, as pessoas estão perdendo poder de compra, as pessoas estão ficando desempregadas, logo, se elas estão desempregadas, perdem renda. Se estão perdendo renda, elas deixam de consumir. Se deixam de consumir, o setor de varejo, o comércio, de modo geral, ele vende menos. Se ele está vendendo menos, ele vai reduzir preços. Então, essa é uma questão interessante que às vezes não é abordada. Então, os juros, elevar os juros, o controle da inflação por parte do governo, fez com que a inflação caísse. Mas grande parte da redução dessa inflação é falta de demanda. Professor, por que as taxas de juros no Brasil são tão altas por tanto tempo? Existe possibilidade de elas serem reduzidas em algum momento para um volume razoável? Eu sou um dos economistas que acredito e gostaria de ver o Banco Central com uma política de redução de juros mais agressivas, ou seja, reduzir mais essa taxa de juros. Ou seja, hoje no Brasil a gente tem uma taxa de juros incompatível se você comparar o Brasil com outros países emergentes. Ou seja, a nossa taxa de juros aqui ela é muito alta, incompatível com a nossa economia. E um fator interessante nisso tudo que o governo ele vem reduzindo a inflação hoje, a taxa de juros, porém hoje a taxa Selic, que é a taxa do governo, ela está em 10,25%. O governo, a estimativa do Boletim Focus também é que essa inflação feche em 2017 em torno de 8,5%. Mesmo assim, ainda é uma taxa de juros muito alta. E uma coisa interessante, essa taxa de juros é a taxa Selic, é a taxa do governo, ela serve como referencial de mercado, para os juros de mercado. Os juros de mercado, quando a pessoa vai lá para comprar no crediário, vai tomar um financiamento, ou ele entra no cheque especial, ou no rotativo do cartão de crédito, essa taxa de juros é infinitamente maior. E outra coisa interessante, geralmente essa taxa Selic, como ela serve de referência para os juros de mercado, quando a taxa de juros, que é a taxa Selic, está caindo, os juros de mercado também caem. Um fato interessante que foi observado é
mesmo a taxa de juros, que é a taxa Selic, caindo, os juros de mercado não está caindo. Ao contrário, aumentou. As últimas pesquisas que foram divulgadas mostram que houve um aumento da taxa de juros, nos juros de mercado. Por que isso acontece? Não é possível baixar isso para um número aí razoável, como em outros países do mundo? O governo ele tem um sério problema, porque ele usa um mecanismo de controlar a inflação através de taxa de juros. Ou seja, se a inflação sobe, o governo usa o primeiro instrumento de política monetária, que é elevar a taxa de juros. Ou seja, eleva a taxa de juros para controlar a inflação. Ele usa basicamente esse mecanismo para controle de inflação. Teria como o governo reduzir? Lógico, ele não pode reduzir essa taxa drasticamente com a canetada, porque essa taxa de juros ela vai influenciar outros determinantes da economia. Então, o que eu acredito, o que seria uma política monetária mais considerável, é ele reduzir drasticamente essa taxa de juros. Hoje é incompatível. Hoje, só para você ter uma ideia, a gente tem a maior taxa de juros do mundo, descontada a inflação. Então, isso é incompatível. Essa taxa de juros que nós temos aqui no Brasil, ela é incompatível com o tamanho da nossa economia. Não dá para comparar com países no mesmo porte, economias do mesmo porte do Brasil, países emergentes, países em desenvolvimento. E o Brasil precisa reduzir essa taxa de juros para que haja investimento, para que haja o quê? Redução da taxa de juros, o crédito fica mais barato, os juros de mercado fica mais barato, os empresários, os investidores voltam a investir. Esses juros altos só interessa o capital especulativo. Por que o governo tem esses gastos públicos tão altos? Quer dizer, por que o governo tem gastos tão altos e esse déficit aí anunciado de 139 bilhões no orçamento? Quer dizer, por que a gente é obrigado a ter esse tipo de endividamento? O problema no Brasil ele não cresce. Como ele não cresce, não tem uma boa arrecadação de impostos. E o que está acontecendo? O Brasil está com déficit nas contas públicas. O que é esse déficit? O que o governo arrecada é menor do que suas despesas. Vejam, um pai de família, uma família, o que eles fazem? Eles vão lá, cortam, você não pode ter uma despesa maior que suas receitas. E o governo não, ele tem umas despesas maiores do que a receita. Então, ele tem um déficit, só para você ter ideia, agora a última divulgação do déficit de maio foi de 30 bilhões, só de maio, o déficit público. Então, o governo tem que controlar isso. E como é que controla isso? Cortando gasto e aumentando a arrecadação. E como você aumenta a arrecadação? A arrecadação aumenta com um estímulo à economia, maior produtividade, maior crescimento econômico, aumenta a arrecadação do governo. O que está acontecendo é o oposto. As despesas continuam crescendo e a arrecadação diminuindo. Isso provoca esse déficit. Uma forma de controlar isso seria reduzir os gastos do governo e aumentar, ser mais eficaz na arrecadação. O ministro Meirelles já divulgou semana passada sinalizando que o governo tem um déficit e ele tem que resolver isso. Resolver como? Caminho mais curto, aumentar impostos. Então ele já sinalizou que pode aumentar o imposto. Qual é o imposto que ele já sinalizou logo de imediato? O CID, que é o imposto que incide sobre os combustíveis. Porque o déficit estimado para 2017 é de 139 milhões. Então a gente vai fechar 2017 139 milhões. O governo está tomando medidas para que a gente não ultrapasse esse déficit. Quer dizer, já vai ter um buraco. Já vai ter um buraco, isso é certo, a gente vai ter um buraco. Ele está tentando manter esse buraco nesse valor de 139 bilhões. Como resolve isso? É preciso adotar uma política que faça com que a economia cresça, para que aumente a arrecadação e que, principalmente, o governo corte gastos. E outra coisa importante é o setor público ser mais eficiente. Às vezes, há desperdício de recursos públicos. O governo ser mais eficiente, cortar gastos, aplicar o recurso público de forma mais eficiente para que a economia não ande com esse déficit. Professor, mas para isso precisa de um governo forte. E nós não temos isso no momento. Não temos. Infelizmente não temos. A gente tem um cenário político bastante conturbado, incerto, e em momentos de incerteza, nenhum investidor coloca seus recursos na economia. Então, o que está acontecendo agora, essa instabilidade econômica é fruto de um governo instável. O momento político é de instabilidade. Então, o empresário, o grande empresário, o investidor, ele não vai colocar seus recursos, fazer os investimentos, se ele está num ambiente de incerteza. Então, hoje não se sabe se o governo atual ele vai até o final do mandato, visto que esse governo foi um governo que veio de um processo de impeachment, ou seja, a gente tinha a presidente eleita, sofreu impeachment, assumiu o vice e corre-se o risco desse vice não levar o mandato até o final. Por quê? Está impregnado de corrupção, a sua base, seus ministros, seus assessores estão envolvidos em corrupção, na Lava Jato, e isso faz com que gere o quê? Um cenário político de instabilidade contaminando toda a economia.
Professor, diante de tudo que a gente conversou até agora, para encerrar, qual é a sua perspectiva para o segundo semestre de 2017 e para o ano eleitoral de 2018? Fazer projeção nesse momento é muito difícil, realmente é muito difícil. Os analistas econômicos, o mercado, ele não consegue fazer estimativa de longo prazo, porque a gente não sabe amanhã o que vai acontecer, se o governo atual ele continua ou não, se ele vai sofrer o afastamento, se vai renunciar ou não. Então há uma instabilidade, uma incerteza muito grande. O que a gente acredita é o bom para o país, o ideal para o país, para a gente não ficar nessa sangria, é que o presidente renunciasse, fizesse esse ato em prol do Brasil, renunciasse, assumisse um governo de transição até 2018, para que em 2018 a gente tivesse as eleições diretas. Saiu recentemente agora as pesquisas mostrando que um dos governos mais impopulares, ele tem 7% de aprovação. 83% querem a saída do presidente, ou seja, a renúncia ou impeachment do presidente. Então, baixa popularidade, um Congresso todo contaminado, isso gera uma instabilidade política afetando toda a economia do Brasil. Professor, queria agradecer a sua participação aqui em Mercados e Negócios, mais uma vez, trazendo a sua palavra aqui, representando a Multivix nessa nossa conversa. Eu que agradeço, Roberto, estou sempre à disposição. Ok, mais uma vez, obrigado. Obrigado por assistir Mercados e Negócios. A gente volta na próxima semana com uma nova entrevista. Mercados e Negócios, traduzindo o economês para o português.